Ai, como é que a gente apresenta uma pessoa pela qual a gente é tão apaixonada? É muito difícil, né? Eu acho que a Minéria é uma das mentes mais brilhantes das psis, né? Porque vai além do Jung, né? Ela faz esse samba maravilhoso do Jung com outros autores, né? Com Simondon, com Bolas, né? Trazendo a obra do Bolas para o Brasil, né? Produz muito, né? Muitos textos, muitas coisas, e não só, né? Uma produção acadêmica, mas também uma produção, né? De juntar as pessoas, de conversar, de elevar o pensamento, né? Vou falar do campo junguiano, porque é o que a gente conversa mais sobre ele. Então, acho que é essa a grande apresentação, né? E se a Inês quiser falar um pouquinho mais sobre a trajetória acadêmica dela, né? Da Eu vou filosofia, né? falando Dos aos outros. poucos. Hum. Muito bem. Então, quem sabe, esse é o nosso primeiro flerte com a Mineres, quem sabe ela não se une aí, amplia a nossa formação de outras formas, né? Quem sabe? Vamos lá. Eu convido vocês para o Compondo com Gaia. A gente pode fazer muitas coisas juntas. Bom, vamos Os embora. cursos, esse semestre é o curso de um professor da antropologia, o Renato Stutman, que eu estou atrás dele há muito tempo para ele dar um curso sobre o que a antropologia pode oferecer para a área psi. Vai Ah, ser maravilhoso esse curso. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês a queremos. proposta. E temos um curso de como é impossível compreender o Jung sem a biologia da sua época. Impossível. Então, eu bolei e chamei um biofilósofo, excelente professor, para dar, assim, as chaves da biologia, né, moderna, passando por Lamarck e por Darwin, que são as chaves do Jung. Mas também nós teremos uma aula do Adolfo Portman, que é Biologia e Imagem, e uma aula do Sheldrake, que eu propus para o professor para os junguianos, porque os junguianos amam o Sheldrake e amam o Adolfo Portman. Então, eu vou passar depois os cursos e vocês vejam se interessam para vocês, tá bom? Eu vou dizer, primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que eu sou virginiana. Eu tenho 5 planetas em Virgem. E isso me dá uma capacidade de discriminação que eu diria que é cósmica, não é nem minha, porque ninguém tem uma capacidade de discriminar coisas tão difíceis como Jung e Simondon. Realmente, eu precisei de um cachorro para isso, porque não fui bem eu que fiz, foi alguma coisa em mim que fez. E eu sou ariana, eu amo novos começos. Não adianta, eu tenho um Júpiter em conjunção com o meu ascendente. Então, eu vou me apresentar dessa maneira cósmica, porque eu acho que é a mais honesta do que me apresentar como uma pessoa insignificante que eu sou. Eu sou banhada por forças cósmicas e me orgulho disso. Não tenho nenhuma cosmofobia, nenhuma. Então, no Compondo com Gaia, inclusive, a gente faz muitas lives com o Sérgio Seixas. Eu vou mandar para vocês também esse presente, porque ele vai falar sobre a mudança, né, que nós vamos ter, já estamos tendo, de 5 grandes planetas que vai mudar a cara do mundo. Porque, gostemos ou não da ideia, nós somos banhados por forças cósmicas. Né? A modernidade odeia essa ideia, porque ela quer o homem muito pequenininho, um empreendedor de si mesmo, com uma bicicleta e uma marmita. É tudo que o Hugo Mota, Alcolumbre, Bolsonaro querem. Não querem pensar que as pessoas têm uma força cósmica em si. Mas eu adoro essa ideia e por isso também partilho da ideia do inconsciente coletivo do Jung, né? Mas por favor, vocês me interrompam quando quiserem. Não, eu tenho um planejamento de aula, mas eu vou dar, nós vamos na medida que nós podemos estar juntos e bem, né? Então, eu quero dizer para vocês, primeiro, prestarem atenção numa coisa: como cada século lê e como cada século escreve. É muito diferente a forma de escrever e de ler do século XVII, XVIII, XIX, XX em relação ao século XXI.
Nós mudamos de século, gente. Isso eu sempre falo nas minhas palestras, né? Vocês já notaram que a gente mudou de século? Porque senão a gente carrega o século XX e não dá mais para ele ser carregado. O século XVII e XVIII, graças ao Descartes, foi um século que matematizou a escrita e a leitura. O que significa isso? Significa que todos queriam ser geômetras, todos. Spinoza, o Thomas Hobbes, todos os autores liberais, eles queriam ser grandes geômetras. O que significa isso? Eu proponho um axioma e eu provo o axioma que eu propus. Isso ainda está muito presente em nós, principalmente na psicanálise. Os junguianos já se livraram um pouco disso, mas na psicanálise existe algo que se chama cultura do comentário, que é uma praga que eles ainda não se livraram. Ou seja, eles ainda agem como geômetra. O Freud agia muito como geômetra. Então, é tradição da psicanálise esta forma de ler e de escrever. Um axioma que espera ser desdobrado na sua verdade. Matematizar o mundo. O iluminismo vai seguir por esta via, pela via da matematização, da geometrização, da leitura e da escrita. Quem tem uma sensibilidade romântica estranha muito essa forma de ler e de escrever. Muito. Quem tem uma sensibilidade romântica, no caso Jung e no caso Bolas, ambos têm sensibilidade romântica, eles adoram fragmentos, adoram ensaios, adoram textos esburacados. Vocês, cuidado quando leem Jung, porque vocês podem cair num buraco e nunca mais saírem daquele pequeno buraco encantador, mas um buraco. Ele não tem uma escrita linear, ele é todo ensaísta, mesmo quando ele escreve um livro. Então, ele faz um ensaio, ele tem uma ideia brilhante, ele tenta desdobrar aquela ideia brilhante através de vários outros atravessamentos, mas ele não procede como um geômetra. Para mim era tão difícil ler o Jung, porque eu estava saindo da universidade no sentido da leitura rigorosa geométrica. Na Unicamp, o que se praticava era a leitura ainda do geômetra, que na década de 60 do século passado, com dois grandes autores estruturalistas, Goldsmith, Victor Goldsmith e Martial Guerroux, propuseram uma leitura e uma escrita estruturalista dos textos. O que significava ler e escrever de maneira estruturalista? Muito próxima do geômetra. Tá? Então, o Victor Goldsmith, que foi o papa da leitura estruturalista dos textos de filosofia, ele dizia o seguinte: você, como leitor, acompanha a ordem das razões do autor até chegar na verdade dele. Então, você reproduzia a ordem das razões do autor e chegava na verdade do autor. Era uma leitura completamente amarrada, né? Onde as verdades se propunham pela qualidade da leitura, de não perder uma vírgula do autor. Isso ainda está muito presente nas psicanálises. A cultura de comentário é essa leitura ainda estrutural geométrica. Nós, mais propensos a uma simpatia, né, com Jung e com Bolas, nós não temos essa leitura e estranhamos quando pegamos um texto geométrico e estruturalista, porque nós estamos acostumados a uma outra entonação emocional. Nessa outra entonação emocional, os textos são inacabados, os textos são esburacados. Se você tenta acompanhar um autor como Jung pelo estruturalismo, você provavelmente ficará louco depois dessa empreitada de muitos anos, porque não
Não é possível fazer isso com Jung. Como é possível? A minha proposta de leitura do Jung e do Bolas. Eu que tenho uma sensibilidade romântica escancarada. Eu penso que nós só podemos partir da experiência. Ler o Jung é, de alguma maneira, cultivar a experiência que você tem das suas individuações, porque a chave do Jung é o processo de individuação. Como a chave do Bolas, eu vou mostrar já já do que se trata. Mas vamos pegar no Jung, a grande chave do Jung, a grande descoberta do Jung, que antes nunca tinha sido relatada, descrita, foi o processo de individuação dele, que está em vários livros, mas eu cito 3. Memórias, Sonhos e Reflexões, por favor, leiam todos os anos o confronto com o inconsciente, porque ali ele está descrevendo a experiência dele depois do rompimento com o Freud. Se vocês quiserem 2 outros textos teóricos em que ele, vamos dizer assim, dá as bases para o processo de individuação, é a Energia Psíquica, capítulo 3. Energia Psíquica, capítulo 3, ele começa assim: todos os fenômenos psíquicos são fenômenos de regressão e de progressão. Ele começa com essas 2 linhas. Todos os fenômenos psíquicos, você regride e você progride. O que isso significa? Eu penso que é a individuação. Outro livro muito importante é o Eu e o Inconsciente, que é a individuação, o processo de individuação na metade da vida. Mas eu diria que o Jung só produziu conceitos para explicar a sua experiência. E por isso o Jung tem 1000 portas, porque nós todos somos seres singulares. Então, ler o Jung é tendo presente a experiência de individuação que vocês têm, e não ler o Jung de forma estruturalista ou geométrica. Não dá certo, é impossível, eu diria que é impossível ler um romântico assim, mas a partir da experiência é possível ler, porque você vai recolher ou acolher no Jung aquilo que a tua experiência precisa ser, em termos de atmosfera, de escritura, de conceitos. É por onde você vai colher no Jung possibilidades existenciais para vocês. Qualquer outra maneira de ler Jung, gente, não dá certo. Porque ele tem uma sensibilidade romântica. E porque ele está ancorado na experiência. Um autor que está ancorado na experiência exige experiência. Óbvio, né? E não é só experiência de consultório, é experiência de vida. O Jung, assim como o Bolas, são autores que são considerados filósofos da vida ou psicanalistas da vida, e não psicanalistas da máquina. Vocês sabem que a ideia do homem-máquina, desde Descartes, desde Thomas Hobbes, foi a ideia mais marcante e forte da modernidade. Tudo se transformou em máquina, tudo. E máquina que tem um maquinismo de causa e efeito. Isso ainda está muito presente no Freud, muito. O homem no Freud ainda é o homem-máquina. E os românticos, a sensibilidade romântica, nunca suportou o homem-máquina. Então, eles eram considerados, num primeiro momento, vitalista. Hoje, essa ideia entre o mecanicismo e o vitalismo, ela é uma ideia superada. A gente pode, com licença poética, dizer: o Jung tem um certo vitalismo nele. O Bolas tem um certo vitalismo nele, porque são filósofos da vida, mas não estão mais dentro do debate vitalismo-mecanicismo. Por quê? Porque quem ganhou foi o mecanicismo. Quem ganhou a aposta foi o iluminismo. Se nós estamos aqui, gente, conversando sobre isso, é porque nós somos os últimos remanescentes de uma proposta de sensibilidade romântica. Isso daí é muito importante diferenciar, porque senão a gente
não consegue perceber bem qual é a aposta clínica e prática que nós estamos fazendo, e teórica também, né? Então, eu vou dar um exemplo, um livro para vocês lerem. É um livro até antigo, mas de um autor que eu gosto muito. Ele escreveu 4 séculos de subjetivação. É o Luiz Cláudio Figueiredo, foi a tese de livre docência dele. Ele constrói o homem liberal, o homem romântico e o homem. Ai, meu Deus, me fugiu o nome. Já volta. Tem 3 construção de indivíduo. Eu vou ficar no liberalismo e no romantismo. O liberalismo é o homem-máquina. O principal autor do liberalismo é Thomas Hobbes. É o homem-máquina. Assim, a mais perfeita descrição do Leviatã, que no caso é o do Thomas Hobbes, é o homem-máquina. No caso dos românticos, é essa insuflação da vida. A vida é expansão. Uma pessoa de sensibilidade romântica, ela quer chegar ao infinito em si mesmo. Se vocês quiserem um outro livro de fácil leitura, é do O Ser e o Ter. Me lembro agora o nome do autor, Erich Fromm. Todo mundo conhece esse livro. O Erich Fromm é um autor da escola frankfurtiana, né? Junto com Horkheimer, junto com Adorno, mas ele é um autor, Marcuse. Marcuse foi um grande filósofo da vida, né? Todos eles eram marcados por essa ideia de que ser é mais importante do que ter. O ter era a ideia do liberal. O homem quer poder e mais poder e mais poder, que só termina com a morte no mercado. É o que nós estamos vivendo hoje. Os românticos, eles queriam a expansão da vida. A expansão da vida era o maior prazer que eles têm. Isso é Jung e isso é Bolas. Então, vocês se acomodem dentro dessas grandes vertentes teóricas e de prática analítica, porque dá, né, clínicas muito diferentes. Uma clínica que tem o homem, a expansão da vida, a ideia da vida como prioritária, ela é muito diferente de uma clínica mais adaptativa e que quer o homem-máquina e consertar o homem-máquina. Quem vai descambar é um termo horrível, né? Vai desestruturar o homem-máquina é o Donald Winnicott. Esse sim vai de novo para a ideia da vida, né? Ele é muito dado a uma certa concepção vitalista. Mas eu quero colocar essas 2 chaves para vocês se situarem. Não dá para misturá-las. Alguém que tem sensibilidade romântica e Jung e Bolas não se mistura facilmente com a ideia do homem-máquina e com a ideia de que o privilégio na vida é ter. Eles estão muito mais facilitados para a ideia de que o privilégio na vida é ser. Então, dito isto, eu vou colocar para vocês essa ideia, né? Veja, a modernidade ela surge com a matematização do mundo. A leitura é geométrica. No século XX, o século XX foi um século estruturalista. Não é por acaso que surge Lacan e surge Lévi-Strauss. E surge Goldsmith e surge Victor Goldsmith e Marcial Guerreau. Eles são estruturalistas. O estruturalismo ganhou, né, uma ascensão no século XX, e a leitura era estruturalista. Agora, com Jung e com Bolas, o estruturalismo também não dá certo. Estamos numa outra chave, né? Numa chave de uma sensibilidade romântica ensaísta e de fragmentos, cuja base é a experiência. E o que interessa, retratar, descrever as experiências, no consultório e na vida. Se vocês colocarem o pé na experiência, vocês vão ler de forma diferente esses autores, Bolas e Jung.
Essa é a minha contribuição de leitura, porque eu acho muito importante que vocês perguntem todos os dias para vocês: como é que eu leio um texto? Como é que eu faço para ler um texto? Né? O que é que eu estou buscando no texto? A compreensão do autor pelo autor? Ah, então você está dentro do estruturalismo e da geometrização. Não, eu quero compreender a minha experiência. Pelo amor de Deus, minha alma tem sede. Vocês estão dentro de uma sensibilidade romântica e vão se valer de tudo, porque romântico é pluralista, como a Andréia falava comigo há 2 minutos atrás, é miçangueiro. Sensibilidade romântica é miçangueira. Gosta das cores das miçangas, né, numa espécie de colar. Ele não quer saber de linearidade. Nós vamos conversar hoje sobre pluralismo, tá? Eu vou pegar o texto mais difícil do Bolas. Eu fiz isso de propósito porque eu pensei, bom, se eu atravessar esse texto com esse pessoal, eu realmente posso dar alguma contribuição, porque é um texto difícil. E eu, ao fazer isso, eu vou acompanhando o Jung, porque vocês estão percebendo que eu estou colocando o Jung e o Bolas na mesma chave, da sensibilidade romântica, da importância da experiência, né? E da ideia de fragmentos, de ensaio. Como o Jung escreve e pesquisa? Isso daí, se vocês lerem o meu último livro, né, que vai ser lançado agora, quando? Sábado, que chama O Cão Farejador, eu provo isso a cada página do livro. A experiência, o processo de individuação é a chave de leitura do Jung. Não tem outra. Ele não é um kantiano, não interessa. Ele não é um platônico, não interessa. O que ele é? Ele quer descrever uma experiência inaugural, que não estava descrita antes. Imagine Imagine a força desse homem. Eu penso que o Jung é um gênio, porque ele trouxe uma experiência inaugural e construiu uma teoria sobre a sua experiência inaugural. Uma coisa assim que é muito difícil ver isso em outros autores, porque eles têm experiências, obviamente, mas eles não ficam 60 anos escrevendo sobre a sua experiência. O Jung ficou bem uns 40, 50. Tem muitos conceitos de individuação no Jung. É um conceito polissêmico. E é bom que seja assim, porque cada um de nós tem uma singularidade. Vocês vão precisar pensar, né, que experiência de individuação é conveniente para vocês na sua experiência e procurar isso no Jung. Por aí vocês são certeiros, por aí vocês não se perdem. Agora, se tenta fazer outro tipo de leitura no Jung, eu sinto muito, mas eu penso que não dá certo. Então, outra chave da sensibilidade romântica. Não tem um único autor romântico que não seja pluralista. Que não seja, eu vou usar o termo da Andréa, mas eu vou criticar em seguida. Que não seja um miçangueiro. Não tem. Todos os autores de sensibilidade romântica são pluralistas. Por quê? Isso é muito importante que vocês compreendam. Porque o iluminismo levou para a ideia da especialização. O século romântico foi o século XIX, tá? O romantismo foi criado por Goethe e por um autor chamado Schiller, que é muito importante para o Jung e para o Freud também. Tem um autor, o principal texto do Schiller é Carta sobre a Educação Estética do Homem. Ali está a função transcendente, ali está o símbolo, ali está toda a ideia desta, entre aspas, totalidade do Jung, que é o símbolo, e a função transcendente. Uma totalidade sempre inacabada. Não uma totalidade acabada, engessada, mas uma totalidade aberta em movimento. Essa ideia é schilleriana. Então, o Schiller, Friedrich Schiller, e o Goethe, em 1780, criaram o movimento romântico,
chamado Tempestade e Ímpeto. O romantismo é alemão. O iluminismo é inglês e francês, mas o romantismo é alemão. E os românticos combatiam muito o iluminismo, desde sempre. Imagina, o movimento chama-se Tempestade e Ímpeto. Veja se casa com vocês, porque o próprio nome já dá ideia de quem somos, né? O que isso vai levar é uma guerra no século XIX, extremamente interessante, entre os românticos que propunham uma sensibilidade da vida e os iluministas que propunham uma sensibilidade cientificista muito especializada e tecnológica. Quem ganhou a parada? Os iluministas. E por isso nós somos tão especializados. Quando alguém começa a descrever meu currículo, eu fico com vontade de sair correndo, porque eu prefiro a forma que eu me apresentei, um ser cósmico, isso que eu sou, do que falar aonde eu fiz graduação, aonde eu fiz pós-graduação, uma coisa insuportável, mas que as pessoas dão grande valor, porque isso faz com que elas sejam especialistas. Fujam do especialismo, fujam. O século XXI não será especialista, porque isso está sendo derrotado pela própria exigência do tempo. O especialista, ele sabe muito num ponto só. E ele é burro, medíocre e ignorante em todos os outros pontos. Não tem mais vantagem isso no mundo. Hoje nós precisamos saber menos de cada coisa, mas poder transitar no mundo em várias áreas. De certa maneira, eu penso que o romantismo vai voltar, o pluralismo vai voltar para, de novo, para a parada e para enfrentar o mundo e o abismo em que estamos metidos, porque nós estamos metidos num abismo. De um lado, a extrema-direita, de outro lado, a crise climática. Quem de nós vai sobrar? Alguém vai nos contar, porque a coisa está muito grave. E a gente não enfrenta o abismo como especialista, não dá mais. Por isso que eu penso que o pluralismo volta para a ordem do mundo com muita força. Os miçangueiros, para brincar com a Andrea. Mas eu vou pensar o pluralismo no Bolas e no Jung. Tanto o Jung quanto o Bolas são perspectivista e pluralista. Aí também tem uma parada muito importante na leitura do Jung. O que é ser perspectivista? É falar, olha, o Freud, se você está mais organizado pelo seu impulso, pelo seu instinto sexual, é melhor você ler o Freud para entender o que é uma neurose obsessiva, porque pelo Jung você não vai entender. Se você estiver mais ancorado na sexualidade, no instinto sexual, por favor, leia o Freud e compreenda as histéricas, porque pelo Jung vai ser difícil você compreender isso. Então, ele fazia o tempo todo, ele faz o tempo todo essa ressalva. Ele dá um lugar para o Freud, ele dá um lugar para o Adler, e ele dizia, para mim, eu trabalho com uma pluralidade de instintos. Eu trabalho com energia psíquica, e não com a sexual, com a fome, com a destruição. Eu trabalho com a energia psíquica. Isso é o Jung, e será depois Simondon. Essa forma de trabalhar com a energia, que é pura transformação, é pura usina, é pura construção simbólica, símbolos da transformação, faz do Jung um autor diferente da psicanálise, muito diferente. Então, como é que eu vou usar o Jung? Eu vou usar a coisa mais importante nesse momento cultural, que são os processos individuantes. Porque tudo está se individuando, tudo. A sociedade, a cultura, a sexualidade, né? Os próprios seres vivos, a natureza, tudo é individuante. É esta a chave do Simondon. Simondon, ele individuou o processo de individuação do Jung, ele individuou e ele alargou
a ideia de individuação como regimes de individuação para os seres inorgânicos, para os seres vivos, para os seres culturais, para o homem, né? Para aquilo que é a cultura. Tudo se individua a partir de um campo que ele chama metaestável ou pré-individual, e que o Jung chamava de energia, e que depois, na psicologia dele, é considerada como energia psíquica. Isso são pontos de partida muito diferentes, né? Então, o, o meu amigo Bolas e o meu amigo Jung, eles são perspectivistas. Eles não jogam fora a teoria dos outros, gente. Só isso. Né? Se a gente compreender isso, eu gostaria de trabalhar com vocês, se vocês me aguentarem, esse texto, O que é Teoria, que é um texto difícil do Bolas. São 10 páginas preciosas, mas muito difíceis. O que é uma teoria? Uma teoria é uma percepção. É como se fosse uma fresta de sentido consciente e inconsciente de olhar o ser humano. O Lacan olhou com uma percepção, o Jung olhou com outra percepção, o Bolas olhou com outra percepção, o Freud com outra percepção. O que é mais inteligente? Nós podemos trabalhar com todas essas percepções ao invés de começar a idolatrar um totem. E coitado dos seus clientes, porque alguém que só estuda Jung, coitado dos clientes ou dos pacientes, porque eles terão um único olhar. Alguém que consegue ser pluralista, porque é difícil ser pluralista, precisa sentar a bunda muito para poder ler, estudar e se ler nos autores, mas alguém que consegue trabalhar 3, 4 autores, vamos pensar assim, 3, 4 autores, é alguém que tem uma habitação muito, muito mais vasta na sua mente. E por isso vai olhar o paciente de várias perspectivas. O Jung propôs isso, o Bolas propõe isso. É esse o ponto de confluência entre os dois. São perspectivistas e pluralistas. Agora, se vocês me permitirem, eu quero descansar minha garganta, tomar uma aguinha e quero uma preciosa pergunta, qualquer que seja, de qualquer lado que venha, para eu descansar um pouquinho e entrar no texto. Me contem se isso está interessando, se não está, como é que está com vocês? Bom, se os alunos não perguntam, eu, como aluna, pergunto, né? Não sei se é uma pergunta, mas é interessante porque eu falo sobre o Jung e dou aula na pós, e falo muito dessa perspectiva romântica, né? Da gente ler com esse olhar, né? De que ele, embora ele só tenha admitido lá que era um romântico muito mais tarde, mas o quanto ele tem essa característica, né? Nos textos dele e dessa não linearidade, né, que as pessoas. Mas o que eu queria falar era muito dessa coisa que, para mim, deles serem perspectivistas, né, pluralistas, que eu acho bem interessante. E o que que você acha, assim, porque a maioria dos cursos, né, de formação em Jung e tal, eles ficam muito focados na leitura do Jung, né? Eu transitei por alguns, sem passar essa ideia pluralista, perspectivista, que é do próprio autor, né? Eu acho assim que as minhas experiências, né, em cursos sobre Jung e tal, eu vejo sempre isso desse aprisionamento na teoria. Eu lembro até que quando eu questionei enquanto aluna, né, mas a gente não pode associar, já que o próprio Jung está citando o autor aqui, está falando, está fazendo um jogo. Ah, mas você já tem 300 livros do Jung para ler, né? Que não vai dar para ler na vida. E então, para que você vai ler outros autores? Eu vi isso de um professor, né? O foco tem que ser o Jung. E como é que você pensa que a gente vai
conseguir ler um autor que é pluralista, que é perspectivista, sem que a gente também tenha essa leitura, né? Miçangueira, pegando aí o meu, porque esse professor, inclusive, essa professora falou que era isso, né? Que eu era muito miçangueira, e porque eu queria intercalar vários autores. Então, como é que você acha que fica comprometida uma leitura assim? É possível que a gente consiga, a partir dessa leitura, pelo que eu entendi do que você falou, vai ser uma leitura equivocada até do próprio autor, né? Do próprio Jung, do próprio Boulos, no caso que a gente está lendo também, se a gente ficar focada só. Então, como é que a gente faz com isso? Se até o aluno questiona, né, muitas vezes para a gente, mas tem tanta coisa do Jung para ler, por aqui que eu. Quando eu trouxe o Simondon, né, foi uma grande polêmica, porque não é uma leitura fácil, né? Eu tô, tanta coisa do Jung para ler, para que a gente está lendo também, associando e tal. Então, como é que a gente faz esse jogo também, né? Da leitura do Jung, da leitura pluralista, que eu acho que para mim só faz sentido assim, eu só consigo compreender o Jung assim, né? Então, como é que a gente faz isso também, né? Eu, André, deixa eu fazer uma pequena correção na sua fala. Eu penso que Jung e o Bolas têm uma sensibilidade romântica, assim como esse grupo. Uhum, Esse grupo estou vendo que tem uma sensibilidade romântica. Não é propriamente um romântico, uhum, porque assim como os iluministas estão sendo vencidos, os românticos foram vencidos. Os isso. românticos, eles duraram o século XIX. Foi de 1870 a 1950, eles começam a desaparecer. Hoje nós nem sabemos o nome dos autores românticos. Então nós não temos, o Jung é talvez o último grande grito romântico, mas a sensibilidade romântica volta e volta sempre. É que nem uma sensibilidade de esquerda. Não vai ter mundo sem esquerda. Sinto muito. Alguém é contra aquilo que está posto. Isso é uma sensibilidade de esquerda, que não é mais a do Lenin, a do Marx, né? Não é mais a outra do Mao Tse-tung, mas é uma sensibilidade de esquerda. Então, a sensibilidade romântica é a sensibilidade que tem na vida a sua chave. E por isso ela retorna sempre. Tá? É uma pequena correção, mas para mim é muito importante, porque o Jung, ele tem o Bolas tem uma sensibilidade romântica, mas não é mais um romântico, tá? Agora, voltando à questão, nós estamos numa sociedade especializada que está agonizante, agonizante. Algumas miçangueiras têm que sair à frente. É só é esse a chave, porque não adianta. Nós temos como concorrente a especialização, e ela é fortíssima. Só que ela não é uma verdade. Ela é uma forma que a modernidade criou para produzir conhecimento, que, sinceramente, eu dei 35 anos de aula na universidade, é completamente burra. É muito burra a especialização, porque você fica muito esperto num único ponto e fica cego para todas as demais formas de vida. Vou usar esse termo. Possibilidades existenciais. O próprio Bolas diz isso. Eu nunca vou poder me comparar a um especialista. Nunca. Ele vai saber sempre mais do que eu. Ele sabe mais do que eu de Lacan, ele sabe mais do que eu de Freud, ele sabe mais do que eu de Ferenc, ele sabe mais do que. Mas ainda assim, eu vou manter o meu pluralismo, porque isso me dá originalidade e criatividade. Isso é vida. A vida não é especializada. A vida ela é transbordante de alianças. É só você ver quantos quilos de bactérias você tem na sua barriga. Você é múltipla. Então, se você quiser ser só uma humaninha, você pode ser, ainda tem espaço para ser só uma humaninha, mas será uma humaninha medíocre, essa que é a realidade, porque é achatada. Nós somos múltiplos. Então, nós estamos descobrindo a multiplicidade agora, né? Nesse século XXI. Então, eu acho que tem que ter pioneiros nessa história.
Acho que você é uma miçangueira. Eu sou outra. Nunca entrei na ideia de especialização. A universidade, para mim, foi uma coisa que eu amei, porque eu amava meus alunos, porque eu sou ótima professora, já me candidato ao título, mas eu não sou especializada. E ali não sobrevive quem não é especializado. Você precisa ter uma linha de pesquisa, da iniciação científica ao titular. Eu falei, Deus me livre, eu vou fracassar aqui, mas eu não vou fazer isso. Parei no doutorado, eu estava com a minha livre docência pronta e falei, não vou fazer. Não vou fazer porque eu vou entrar num lugar que eu não quero entrar, que é especialização. Então, eu acho que tem custos. Ser pluralista hoje tem custos, mas tem o abraço da vida. E a gente tem que fazer opções. Né? E eu Então, penso que é muito mais criativo uma pessoa que é pluralista do que uma pessoa que é especializada. Eu vou dar uma frase para vocês sobre isso e te devolvo a palavra. Para mim, mas aprendi com Gabriel Tarde, com Eduardo Viveiros de Castro, com Bolas, com Jung. Conhecer é conhecer pela diferença de perspectiva. É um outro conhecimento. Quando você conhece por uma rota só, você até conhece porque você acumula conhecimento em torno daquele autor, mas você pode também conhecer pela mudança de perspectiva. Experimente, e eu sei que você experimenta como miçangueira, que você vai ver a maravilha que é. Hoje eu não consigo mais ter aula com uma pessoa especializada. Eu acho chato, porque ela não me dá os atravessamentos. E eu sou tão atravessada que eu preciso deles, né? Mas conhecer é mudar a perspectiva. Você tem um conhecimento pela diferença, que é muito outro do que um conhecimento pelo acúmulo do mesmo. Desculpa, te cortei, mas te devolvo a palavra. perfeito, perfeito. Adorei a correção aí do romântico, isso mesmo. Nessa ideia dessa sensibilidade romântica, né, que a gente resgata. E quando você falou aí de tudo, né, do Simondon, de tudo está nesse processo de individuação e tal. Então, talvez seja esse movimento do processo de individuação, o resgate dessa sensibilidade romântica, ou entrar novamente nessa sensibilidade romântica, a gente poderia pensar por esse viés, ou é um viés muito de que a gente, esse movimento agora que exige, inclusive, uma pluralidade, porque, é claro, eu vejo também que outras pessoas começam a perceber que essa ideia estática de especialização é uma coisa que é um incômodo, eu acho, para muitas pessoas hoje que já vêm no movimento. Não acho até que acho que já tem um bocado de miçangueiro por aí, ainda bem, né, que eu tenho encontrado pelo meu caminho. E será que esse já não é um movimento também de exigência até para que a gente vá por esse caminho, né, para o nosso processo de individuação enquanto coletivo? De e toda essa coisa, esse movimento que está acontecendo no mundo e tal, já seja uma reação também a esse movimento muito fechado, né? Ah, eu acho que sim. Eu acho que o século XXI é um século pluralista. Eu nem, sabe, os nomes, eles são muito ofensivos. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas se você chama alguém de romântico, você é quase considerado um idiota hoje. Nossa, você é romântica, né? Então, eu acho que os nomes têm que ser usados com acuidade. Eu acho que Bolas e Jung são pluralistas. E caminhando pelo pluralismo, nós caminhamos pelo conhecimento de várias perspectivas, que é, me parece, assim, a chave da atualidade, porque não é mais possível caminhar como é que chama aquela mulher muito, ela foi importante na vacina, mas ela escreveu um livro, uma bobagem, chamado Que Bobagem. Como é que ela chama? Ah, Esqueci o nome Bianca dela. alguma coisa, não é? Uma bióloga, não é isso? Uma Bianca. bióloga. Paternack, Ah, Natália, Pasternak, Paster, Pasternak. Ela, Natália Pasternak. O que que ela escreveu junto com o seu companheiro, ou sei lá quem, um jornalista? Um livro chamado Que Bobagem, onde ela rebaixa a psicanálise, a homeopatia e todas as práticas não, não hegemônicas.
da especialização das grandes laboratórios farmacológicos. Então, existe, mas veja, o que bobagem dela durou 2 dias. 2 dias, mais ou menos. Fez um auê, mas ela foi derrotada completamente, né? Porque é muito ruim. Porque nós estamos num momento em que as práticas. Eu vou usar um nome, não sei se vocês estão acostumados com eles, mas eu dou a definição. Nós temos que, hoje, nós estamos com epistemologias dissidentes. O que significa isso? Epistemologia vem do grego, episteme quer dizer conhecer, e logos quer dizer o conhecimento do conhecer, né? Logos, a razão do conhecer. Isso que significa epistemologia. Hoje está em disputa muitas epistemologias, porque estamos entrando, abraçando, transbordando de pluralismo, né? Então, a epistemologia indígena quer ser reconhecida, a epistemologia quilombola quer ser reconhecida, a epistemologia feminista quer ser reconhecida, né? E não mais a hegemonia dos grandes laboratórios tecnológicos, que, aliás, nos mata, né? Nos mata, está matando muito. Também tem um lado positivo, óbvio que tem, mas o que nós tomamos hoje de medicamentos, né, para poder viver, é uma coisa extraordinária. A indústria farmacêutica, hoje nos Estados Unidos, eu ouvi isso do Nicoleles, ela está paralela ou ela é mais forte que a indústria armamentista. Isso significa que a especialização é muitíssimo valorizada, só que ela não dá mais conta, porque as epistemologias dissidentes estão fazendo pressão para entrar no jogo, né? Para entrar na discussão. E eu acho isso maravilhoso, sinceramente. A universidade se transformou muito com as cotas, gente. Muito. Porque quando entram indígenas, quilombolas, trans, com cotas, né? Pobres em geral, eles impõem outros campos de pesquisa. E eles começam a explodir a especialização. E começa uma discussão intensa hoje sobre as epistemologias dissidentes. Então, eu penso que hoje nós estamos pluralistas, é que a gente não usa mais os termos simplificados, né, do romantismo, mas nós estamos vivendo um pluralismo emergente, eu diria. Emergente e explodente, ninguém segura isso mais. Então, eu penso que esta é a chave. Cada um de nós tem que fazer essa opção. Eu fiz a minha, eu não quero ser junguiana, eu quero ser pluralista, né? Eu quero ser miçangueira, eu prefiro. Nos grandes textos, eu quero conhecer os grandes textos dos diferentes autores e de onde vem sua prática, da escuta. Então, com isso, eu vou me virando. Agora, ficar num totem só idealizado, gente, não dá mais. Realmente. E precisa ter gente pioneira que faça isso. E hoje tem muitas pessoas estão indo nessa direção. Então, a gente não está mais sozinho, como já estivemos, por exemplo, no século XX, que eu não sei como é que o Jung sobreviveu. Ele é extemporâneo, claro que ele é extemporâneo, né? Ele não falou com o século dele, ele está falando com o século XXI. Então, isso também é uma coisa que eu acho bem importante da gente notar, né? Eu vou fazer agora, se vocês me permitirem e me aguentarem, eu vou fazer a crítica da miçangueira. Eu não vou perder essa, né, André? Aguenta aí. Mas eu vou fazer uma crítica muito simpática à miçangueira. Vou dar outra chave por trás da miçanga, que a Andréia mesmo vai gostar, eu penso que sim. Alguém teria mais alguma questão? Que as questões são muito boas. O pessoal está quieto hoje. Antônio, você estava com a mão levantada, desistiu? Faz uma pergunta, Antônio, para mim, por favor. Não, não, não desisti, não. Bom, a apresentação está muito boa, a Mineres, agradeço aí. Talvez a minha pergunta pode vir depois da crítica miçangueira,
porque eu queria entrar, né, já que você falou tanto assim do conhecimento, tudo, eu queria entrar num conceito que o Bolas traz, e como você falou no começo, né, a gente às vezes lê Jung, lê tanta coisa e se depara com um buraco, né? Tem momentos em que a gente chega no meio do texto e fala, pô, para onde que eu vou agora, né? E a própria forma disso. A leitura do Bolas, a gente leu nesse semestre A Sombra do Objeto, né? Na minha experiência foi muito boa, porque veio com muito exemplo, veio com muita riqueza de detalhes. Mas tem um conceito-chave lá, que é até o subtítulo do livro, né, na tradução, que é o conhecido não pensado. Então, se você puder depois falar um pouquinho sobre esse conceito, né, e onde ele chega, porque na própria obra, eu lembro que numa das discussões do grupo a gente falou sobre isso, né? Ele fala, mas quem está pensando ou como pensar o conhecido não pensado, É a né? Se chave. ele vem de alguma coisa que é arquetípica, ancestral ou primária na primeira infância, mas enfim, como pensar esse conceito? Essa é a minha pergunta aí. Excelente pergunta, Antônio. Muito obrigada. Eu tinha até anotado aqui. O que eu vou falar? Vou falar sobre a psicanálise do conhecido não pensado, né? Porque é muito chave a pergunta. Veja, eu acho muito importante para os junguianos, né, colocarem isso. Se você está numa clínica junguiana, eu acho que tem duas maneiras de pensar a individuação. A individuação do já individuado, que somos nós do século XX, todos. Nós nos considerávamos completamente individuados. Então, o que nós fazíamos? Todos junguianos, eu inclusive, a gente trabalhava a teoria dos complexos, né? Ou seja, a gente separava os complexos que têm base no inconsciente coletivo e que têm autonomia e possuem o ego. Então, eu acho que esse trabalho é primoroso e deve ser o trabalho clínico fundamental dos junguianos. Discriminar a mente. A mente vem, cada paciente que chega, ela vem toda embolada, né? Com sonhos todos embolados. E com uma interpretação discriminante, você vai trabalhando os complexos. Ah, isso daí, dando nome para os complexos, personalizando os complexos que possuem o ego. Eu acho esse trabalho que o Jung nos ensinou primordial na clínica junguiana. Ele ainda é muito atual, muito importante. Porque sem essa discriminação da mente, não existe, não se vai para lugar nenhum, né? Agora, é muito importante compreender, Antônio e demais, né, que para o Jung, os complexos, eles vêm de dentro para fora, né? O que são os complexos? É uma espécie de individuação do próprio inconsciente coletivo. Você já chega com os teus complexos que eu diria são transgeracionais. Complexo materno, né, o complexo paterno, o complexo de inferioridade, o complexo de superioridade, o complexo de Dalvo, o complexo de vira-lata. Você tem uma infinidade de complexos que têm base transgeracional no Jung. Eles vêm de dentro para fora. No Bolas, nós vamos encontrar exatamente o contrário. O Jung e o Freud trabalhavam com a ideia que vinha já da psiquiatria, que eram os pontos nodais. Um complexo é um ponto nodal, né? Que é como se fosse um bordado da mente. E todas as imagens que chegam do complexo do inconsciente coletivo, elas agarram naquele ponto nodal e montam um complexo autônomo com uma atmosfera emocional que é dele, do complexo, com uma espécie de pensamento que não é bem um pensamento, porque o complexo sempre repete a mesma coisa. Ah, você é uma impostora. Ah, você é uma impostora. Fica nessa repetição de diferentes maneiras, mas fica nesta repetição que não é um pensamento. Então, a discriminação dos complexos é o trabalho central da clínica junguiana, com certeza.
Se você trabalhar esses complexos, a sua mente vai ficar discriminada e arejada. E a partir daí, você não mais projeta o que chega do inconsciente coletivo, porque nós nunca nos desligamos dessa usina energética, que é o inconsciente coletivo. Quando você se desliga, você está morto, no sentido de petrificado. Pode continuar vivo, mas não tem mais vida viva, porque a vida viva vem do inconsciente coletivo, que é essa usina energética. Então, isso daí está num livro que eu gosto muito, de Marie-Louise von Franz. O livro chama-se Reflexos da Alma. Quem lê esse livro, mal traduzido, acho que é da Cultrix, leia o primeiro e o último capítulo. Porque o primeiro capítulo é sobre projeção e o último capítulo é sobre sincronicidade. Se você fizer um bom trabalho de discriminação da sua mente, você não mais projeta, mas você só vive sincronicidades. Porque a imagem que o inconsciente coletivo te oferta cai num lugar que é uma espécie de vaso alquímico e você espera os acontecimentos no externo. Então, é como se fosse uma lei, mas de uma mente discriminada. O que o Bolas vai fazer? Desculpa, eu estou falando muito do Jung, mas é porque eu sei, eu só trabalho com mudando de perspectiva, eu não sei fazer de outro jeito, né? No Bolas, você tem o contrário. Toda a sua experiência, por exemplo, hoje aqui nós estamos tendo uma experiência. Eu, o Antônio, eu e a Missangueira, eu e os outros alunos, eu e a Cris, estamos tendo uma experiência. Essa experiência, Antônio, o sentido dela será armazenado num ponto nodal, na sua mente. Isso o Bola chama gênera. Está num livro lindíssimo dele, chamado Sendo um Personagem. Então, você tem gêneras. Você tem gêneras montadas pela sua experiência no mundo. Não é como no Jung, que o complexo vem de dentro. No Bolas, as gêneras vêm de fora, pela experiência que você vai tendo. Seguramente esta aula, se ela tiver alguma importância na sua vida, ela vai ser armazenada, o sentido dela, numa gênera que já está... É o lugar de armazenamento da psicanálise, da psicologia analítica, do perspectivismo. Então, você vai tendo experiências o tempo todo e vai organizando a sua mente. O Bola chama isso de mente povoada. Uma mente que realmente tem valor para o Bolas é uma mente povoada de gêneras, discriminada. O Bolas abre o livro A Sombra do Objeto com a supervisora dele, que foi a Paula Heimann, que perguntava para ele, e ele entendeu isso e compreendeu a transferência contra transferência. Quem fala em mim e fala para quem? O tempo todo na clínica, essa pergunta tem que estar presente para nós. Quem está falando no paciente? E está falando para quem? Porque não é sempre o ego que fala, gente. É o pai, a mãe, o cachorro, a avó, a tia, né? O transgeracional, o inominável. Tem, numa mente povoada, muitos falam. E falam para quem? De vez em quando eu pego um paciente assim, mas escuta, para quem você está falando? Para mim é que não é, né? Está falando com alguém? Você está falando com a sua mãe, com o seu pai? Eu não tenho nada com isso, cara. Você mata a transferência contra a transferência com essa simples pergunta. Quem fala em mim e fala para quem? Eu estou imaginando que quem fala em mim neste momento é meu ego, ou a minha mente povoada, que vai trocando. Vocês vejam que eu vou por associação livre. Eu não sei. Pensar para o Bolas é pensar por associação livre. É o mais digno pensamento para o Bolas. Essa questão é importante, porque nós todos somos cartesianos, formados por Descartes.
E o Descartes tem aquela famosa frase: eu penso, logo existo. Quem é que pensa? O eu. Gente, para a psicanálise, talvez o último a pensar é o eu. Ele não está pensando, né? A mente povoada faz com que eu seja atravessado o tempo todo pelo meu povoamento e vá trocando de direção. Isso é pensamento para o Bolas, tá? Pensamento é livre associativo. Como para o Jung, o pensamento é livre imaginação, né? Você, quando muda, tem um texto do Jung que eu recomendo muito, está nos Símbolos da Transformação, chama-se Dois Tipos de Pensar. Leiam esse texto, gente, é muito próximo dessa discussão que estamos fazendo. Tem um tipo de pensar que é linear, que é o pensamento do geômetra, que é o pensamento estruturalista, e tem um tipo de pensar que é a associação de imagens, que para o Jung é o mais rico pensamento, é associar imagens. É o que eu estou fazendo aqui. Ou livre associando através de palavras, ou livre associando através de imagens. Mas veja, nos dois a mente é povoada. E nos dois a mente precisa estar discriminada para poder ser livre associativa como a forma mais digna de pensamento. Agora vamos para a questão do Antônio. O que é, afinal, essa psicanálise do conhecido não pensado? Aí tem uma chave escondida, que eu vou começar meu curso agora, segunda-feira, com esse texto do Bion. O texto do Bion é um monumento à cultura, chama Teoria do Pensar. E na teoria do pensar, o Bion tem esta chave. Olha que esta chave é formidável. O pensamento chega antes de ser pensado. Primeiro você acolhe um pensamento. E esse pensamento força um aparelho de pensar para que o pensamento que chegou antes de ser pensado possa ser pensado. Isso é o conhecido não pensado, que o Bolas vai trazer para a sua psicanálise. Você, Antônio, se antes de fazer a análise, esperemos que a análise tenha ajudado, porque nem sempre ajuda, mas antes de fazer a análise, você funcionava, como eu também, funcionava. Mas eu não pensava no meu funcionamento. É a mesma chave do Bion, que foi recortada, tensionada pelo Bolas e construiu uma psicanálise com ela. O que é a psicanálise bolasiana? É sair do funcionamento do conhecido para o pensamento. Então, é uma psicanálise que te faz pensar sobre o seu funcionamento. Puxa vida, eu sou uma pessoa muito agressiva e eu entro sempre com o pé do ódio na porta. Ao invés de entrar com o pé do amor, eu entro com o pé do ódio. É um texto fabuloso do Bolas, chamado Ódio Amoroso. A gente compreende muitas pessoas com esta chave. A pessoa aprendeu, né, na vida a entrar com o pé do ódio, não com o pé do amor. É uma forma de funcionamento. Se você conseguir, numa interpretação, num momento, né, justo, comunicar isso para a pessoa, você melhora muito a vida dela, muito, porque ela não sabe porque ela dá errado. Ela só sabe que chamam ela de agressiva. E ela não é, porque ela está com o amor por trás, mas ela só sabe entrar com o pé do ódio. Então, é assim que você transforma o que é conhecido naquilo que é pensado. Tá? Então, são formas de funcionamento que nunca foram pensadas, só foram vividas, né? E foram se tornando petrificadas. Aonde que está esta base do conhecido no Bolas? Tá nos primeiros 2 anos de vida, quando ainda não existia gramática, não existiam palavras, né? O bebê era só relações de pai e mãe, que passou toda uma carga para ele, inclusive transgeracional. O psiquismo no Bolas se dá através de relações, né? E da forma como pai e mãe se relacionam com o bebê. Isso é o conhecido não pensado. E é isso que ele vai, na vida, reproduzir. Até que alguém, por favor,
fale para ele, comunique para ele. Olha, você está uma pessoa, por exemplo, que tem um complexo de superioridade. Vamos pensar no Olavo de Carvalho, que todo mundo conhece. Não sei se você, foi um livro que eu comprei e fiz questão de pôr na lata do lixo. Nem no sebo eu fui levar, pus na lata do lixo. Chama-se O Imbecil Coletivo. O Imbecil Coletivo é um texto de um narcisista maligno que precisa destruir todo mundo antes de pensar. Ele fazia isso em todos os autores, principalmente da USP, que ele odiava, e da Unicamp. Primeiro ele destruía tudo que a pessoa falava, depois ele tirava algum pensamento próprio. Sempre nascia algum pequeno, bem pequeno pensamento próprio. Mas primeiro ele passava a metralhadora. Isso é o conhecido não pensado do Olavo de Carvalho, que não fez análise e que nunca se livrou disso até morrer. Porque podia ter se livrado e deixado uma herança melhor para o mundo e não o bolsonarismo. Mas, veja, são formas em que o conhecido não pensado funcionam só, sem que jamais tenha sido pensado. Porque para o Bion, isso é muito bioniano e está muito presente no Bolas, se alguém pisar no seu pé, Antônio, você pode olhar para trás e dar um murro na cara da pessoa. Você tem 2 tempos. Se alguém pisar no seu pé, você pode aguentar o pisão, ir para casa e pensar, voltar e dar um murro na cara da pessoa. Mas tem 3 tempos. Isso faz toda a diferença. Então, é passar do funcionamento do conhecido para o pensado. Isso ele faz através do Bion. Não é uma proposição só do Bolas, é uma proposição do Bion para o Bolas. O Bolas, ele é construído, as 2 grandes forças dele é o Winnicott, que ele faz muitas críticas, ele não é um winnicottiano, não, faz muitas críticas, mas ele traz muita coisa do Winnicott, a ideia dos objetos. E do Bion ele traz a ideia da mente. Se você me perguntar, mas a Minelis, entre a teoria dos objetos e a teoria da mente, qual é mais bolasiana? Eu penso que é a teoria da mente. Todo mundo coloca o Bolas no paradigma das relações objetais, mas ele mesmo diz, eu trabalhei a mente, eu trabalhei as gêneras, eu trabalhei a multiplicidade da mente, para que haja a forma mais digna de pensamento, que é livre associativa. E a livre associação não está reservada para a clínica, gente. A livre associação é o nosso cotidiano. A gente vai dar uma caminhada, você fica livre associando, né? Você está num momento na sua casa sossegado, você está livre associando. Você está falando como professora, você está livre associando. E é muito mais rico do que ler um texto e definições de texto, que é matadouro de tédio. Então, pensamento vivo. O que o Bolas queria era um pensamento livre, vivo, livre, associativo. O que o Jung queria é um pensamento vivo, imaginativo, livre, associativo. Então, esses 2 têm muitos pontos em comum. Mas, para o Bolas, toda a experiência vem das relações, Antônio. Se você guardar isso, você guarda uma coisa importantíssima do Bolas. Para o Jung, tudo vem do inconsciente coletivo. Tem um ponto de intersecção aí que eu quero anunciar para vocês guardarem na gênera psicanálise e psicologia analítica. Estamos inaugurando uma nova miçanga aqui, que é a ideia de introjeção do Ferenczi. Sem a ideia de introjeção do Ferenczi, não existiria Bolas. O Jung não tem essa noção. Os junguianos ignorantes de muitas questões, colocam no Jung o que ele não tem. O Jung trabalhou, assim como Freud, com a ideia de projeção. A invenção da introjeção é ferenciana. E sem o Ferenczi não existiria Melanie Klein. Porque para Melanie Klein, você projeta e introjeta.
É como se você tivesse um braço duplo, né? De projeção e introjeção. Projeção e introjeção. O Jung não tem esse braço duplo. O Jung só sabe pensar em projeção. O Bolas tem o braço duplo. Ele pensa em projeção, mas ele pensa em introjeção. Principalmente introjeção. Não é possível pensar a gêneras sem a ideia de que você é capaz de introjetar a experiência. Vamos fazer mais uma pequena pausa? Adorei a sua pergunta, Antônio. Vamos para outra. Espero ter respondido. O conhecido não pensado é a psicanálise bolasiana. Não, sim, eu gostei muito dessa sua colocação da experiência, porque eu tinha entendido na leitura, quer dizer, buscado aí um entendimento que estava relacionado aos 2 primeiros anos, né, do bebê, naquela questão do objeto mesmo. Mas como você deu no começo, na abertura, aquele exemplo do cara nessa sociedade funcional, né, da performance, aquele cara que trabalha entregando com a bicicleta e que ele vê naquilo o cumprimento, né, de um objetivo. Eu acho que o desafio na clínica é quando a gente recebe o analisando que vem nesse formato, que é um formato ainda naquele conceito mais estruturalista, funcional, e a gente tem esse papel de apoiá-lo numa descoberta mais de expansão, né? Acho que é por aí. Agora, eu não tinha pensado nesse o conhecido não pensado, tanto na forma do relacional. Quer dizer, para o Bolas, como você falou, tudo vem das relações, né? É isso, é por aí. Tudo vem das relações. Se você hoje sofrer alguma transformação aqui nessa aula, Antônio, será pela relação que eu estou te oferecendo. Perfeito. Não Sim. vem de outro lugar. Vem das Uhum. relações. As relações impactam a sua forma, vale dizer a sua estética. Uhum. E eu faço um esforço muito grande para que a estética de todo mundo tenha mais abertura e se expanda. De Sim. que jeito eu faço isso? Pelas palavras? Não. Não. Pela forma como eu estou me movendo, pela livre associação, pelo impacto que a minha forma e a minha sensibilidade produzem em você. É um mundo silencioso do Bolas. Uhum. É muito falante, mas ele é silencioso, porque o que transforma mesmo é a estética de cada um de nós. O jeito de ser, o verdadeiro self, como ele chama. Uhum. Né? Então, essa singularidade, que é única do Antônio, que é única da Minelis, ela impacta as outras singularidades. Uhum. E com esse impacto, as relações e você se transforma. O Bolas é relação e transformação, através da estética. O Jung, você tem sempre um transbordamento que vem do inconsciente coletivo. Nesse Uhum. transbordamento, você se individua. Mas vem tudo do campo cósmico, eu diria, do inconsciente coletivo. Do Bolas, que é um inglês, americano, tudo vem do empírico. Mas isso também nos ajuda, é uma percepção utilíssima na clínica. Utilíssima. Né? Então, esse jogo todo que ele vai fazendo, livre associativo, porque ele diz o seguinte: a livre associação é mais importante que a interpretação. Porque interpretar é uma coisa difícil, não é fácil. Interpretar é você ir buscar lá nos primeiros momentos aquilo que você está fazendo. É tirar a pessoa do funcionamento para ela pensar. Mas você só consegue isso se realmente a pessoa livre associar. Porque enquanto ela está livre associando, ela está pensando. E como nós somos singulares, cuidado com as interpretações hegemônicas. Cuidado, porque a pessoa é singular. E se você fizer uma interpretação hegemônica, você mata a mente do seu paciente. Você precisa ir atrás dele, não na frente dele. Uhum.
e vendo ele pensar. Isso é muito triste. Eu dou muita aula, né, gente? Eu sou macaca velha e dou aula 3, 4. Eu tenho converso com muita gente. Mas eu escuto de analistas que têm 30 anos de análise. Eu dei minha opinião para paciente, mas o que é isso, meu? Que opinião que você vai dar para o paciente? Deixa o paciente quieto, livre associando, que ele está indo muito bem. Ou, se não, a interpretação marcada. O analista parece que tem que ter uma produtividade na clínica. Ele tem que fazer uma interpretação inteligente. Atrapalha o paciente, por Bolas. O teu trabalho é de escuta da livre associação por onde ele está indo, se ele realmente for singular. E se você realmente respeitar a singularidade do paciente. É ele que vai encontrar o caminho. Eu acho que a Flávia também quer fazer uma pergunta, está com a mão levantada, né? Vamos lá. Oi, boa noite. Eu tô adorando aqui essa troca de ideias e é tudo muito novo para mim, que eu comecei agora a minha formação e, por exemplo, eu nunca li Bulas, eu confesso que eu nem tinha conhecimento até esse nosso encontro, então eu tô aqui sorvendo isso tudo e pensando sobre esse conceito, né, de você ter uma teoria do Boulos que fala sobre a importância das relações para a formação, né, dessa mente, dessa consciência que a gente tem ali nesse emaranhado de gêneros, né? Eu fiquei aqui me questionando porque eu lido com muito jovem, eu sou professora também, e eu tenho assim encontrado muita dificuldade sem querer fazer uma análise hegemônica, como você alertou, mas eu tenho encontrado muita dificuldade em trabalhar com eles em grupos, porque exatamente eles fogem das relações. Então está acontecendo uma coisa assim que para mim parece surreal, que é você oferecer um trabalho em grupo e os alunos, em vez de comemorarem, não quererem. Não, não, eu quero fazer sozinho, não quero fazer em grupo, não. Então, eu queria perguntar como é que a gente deve compreender nesse momento que é tudo tão plural, que a gente está vivendo essa necessidade de você não ser especialista, de você ser mais generalista, ter uma visão mais multifacetada das coisas. Como que a gente deve interpretar, e que para mim é um paradoxo, né, de você ter essa visão e essa vontade de se conectar com tudo, com a diversidade, e por outro lado, essa introspecção total de não querer nem se relacionar com os seus pares, né? É um momento difícil que a gente está atravessando cultural, né? Porque as redes também facilitam muito isso. É muito confortável ficar no computador, né, no YouTube, vendo uma série de coisas no TikTok, do que aprofundar uma relação. Eu penso que nós ainda somos humanos, ainda. E se a pessoa fizer uma experiência com o outro que é enriquecedora, você conquista essa pessoa. Eu acho que tem que abrir para experimentação. Alguns ficarão, esses reproduzirão novas possibilidades existenciais coletivas. Muitos fugirão. Essa é a nossa realidade. Porque eu acho que tudo é para o indivíduo isolado. Tudo. Tudo concorre para o indivíduo isolado e individuado. Eu acho que a gente pode fazer experiências boas. Hoje, eu acho que nós estamos fazendo uma experiência boa, né? Ou seja, estou convocando vocês a mudar de perspectiva, a ficar um pouco enlouquecida como eu sou, e vocês parecem que não desistiram, não foram embora. Sinal que, né, pode ter algum efeito transformador. Eu acho que a gente precisa arriscar, não tem jeito. O mundo não está dado, e o que está dado talvez seja mortífero, porque é muito normótico, que é um texto também do Bolas, muito interessante, que está na sombra do objeto. Nós somos hoje um objeto entre outros objetos.
Por isso a gente lê o currículo Lattes. Olha que objeto interessante que eu sou, especializadíssimo. Usufruam desse objeto que eu sou. Não, vamos fazer uma experiência real viva. E aí a gente vai usufruir uns dos outros e alguns ficarão nessa proposta. Eu acho que a É. experimentação. É É Vera que se chama? assim, Flávia, Flávia. e eu faço muitas vivências com eles, porque eu dou aula de liderança, empreendedorismo, inovação, então são disciplinas que é justamente para a gente trocar ideia, né? Usar criatividade, fazer atividades lúdicas. E eu venho observando que eles, entre eles, não tem assim aquele espírito de troca, sabe? Que fica cada um com o seu celular. Assim, por exemplo, tô entrando em sala de aula, ou tô é, fazendo alguma coisa assim que tá aquele tempo parado, em vez de estar um conversando com o outro, né? Que é aquela coisa de você calem a boca, eu quero falar, aquela coisa assim, não. Cada um com seu celular, não tem troca. Então, eu estou vendo que é uma geração, assim, e ao mesmo tempo conversando com as empresas. Desculpa, eu acho que eu estou fugindo um pouco do tema, mas é Não, que tá, isso vem me deixando muito, assim, aflita, sabe? Porque eu fico vendo, por outro lado, empresas que eu dou consultoria dizendo não estamos sabendo lidar com esses jovens que estão entrando na empresa agora. Nada funciona, os treinamentos não funcionam, eles não se engajam, eles saem rápido da empresa, né? Não se comprometem, não querem crescer, não querem evoluir dentro da empresa, não tem aquela vontade de pertencer. Então eu tenho me debruçado muito em estudar essa geração, assim, em entender isso, tudo que você está falando, dessa definição a partir da relação, está me batendo no sentido de que se não tem a relação, se eu corto as relações eu começo a me diminuir como indivíduo, né? A partir desse olhar do Bolas, né? Então eu deixo de ser, eu vou deixando de ser também um indivíduo inteiro, né? No sentido mais amplo daquilo que eu posso ser, da experiência que eu posso ter na vida, né? Então, Então, eu vou te consolar, Flávia. tá, por favor. Eu te consolar. A doença mais expandida é a normose. É ser um objeto entre outros objetos e fazer um caminho solitário, solipsista, sem relações. Essa é a chave do nosso contemporâneo. Agora, também tem quem faça crítica disso na vida. Por quê? Porque quando a pessoa experimenta a, a discriminação das suas gêneras, quando a pessoa começa a perceber que nascem pensamentos novos nela, sem, na verdade, nem a troca, mas de tão arejada que ela está, ela começa a receber visitações, como diz o meu amigo Roberto Gambini, você fica apaixonada pela vida. Então, eu penso que também existe um caminho de reapaixonamento pela vida, que é tão forte quanto a normose. Eu dei aula, como já disse, muitos anos na Unicamp. Eu, eu via mais, olhar, pegava uma turma, via que mais ou menos 5 iam me acompanhar. Eu me contentava com 5. Desculpa, os outros não querem, não precisa nem vir na aula, porque não estão interessados. Agora, com aqueles 5, a gente prosperava. Eu acho que a gente precisa também ganhar humildade. O mundo está assim e nós não podemos salvar o mundo, mas nós podemos sempre tocar alguém. Isso eu tenho certeza. E nesse toque, você transforma aquilo que é possível transformar. Eu tenho um paciente meu, ainda hoje eu atendi. Ele é um advogado ultra bem-sucedido. E ele fala assim para mim, Amineres, o que eu venho fazer aqui? Eu ganho dinheiro bastante, eu tenho 3 filhos maravilhosos, eu tenho um casamento maravilhoso com 2 cachorras. O que eu estou fazendo aqui? Ele vem há anos. E eu falo para ele, ganhando sentido. Eu estou te ajudando a você estabelecer conflito, porque você não tem conflito. Você é um objeto entre os outros objetos.
E ele vem vindo, é muito impressionante como, de repente, o Sinter... Ah, Mineres, tive um insight. Ah, Mineres, eu pensei isso. É tão bonito ver, ele tem 45 anos. Ele nunca tinha tido essa experiência. Então, eu penso que a gente tem um trabalho grande e maravilhoso para fazer na experimentação com o outro. Agora, diminui a tua expectativa, diminui. Alguns virão. E os que não virem, é azar deles, desculpa. Não tenho... E eu deixava isso muito claro nas minhas aulas. Não quer vir? Tchau, vai embora. Não fazia nem chamada. Em 35 anos, eu nunca fiz uma chamada. Ficava quem queria, mas aqueles que ficavam, a gente se apaixonava pela vida juntos. E eles nunca me esqueceram, me escrevem até hoje. Eu saí da Unicamp há 15 anos já. Então, sinal que eu marquei, né? Mas marquei aqueles que eram possíveis marcar, porque a grande maioria não estava interessado. E é preciso aprender a se frustrar, né? Tolerância à frustração, ensino bio, porque aí a coisa dá certo. Eu vou voltar para a miçangueira, e aí eu realmente concluo. Só tem a Virgínia também, que está com a mão levantada há um tempo. Você quer que ela você atende a pergunta dela, que a gente também está no limite de tempo ali, né? Mas Eu quero só fechar a miçangueira, eu fecho rápido. vamos. Então você fecha a miçangueira e a Virgínia espera um pouquinho, né, Virgínia? Pode ser, Virgínia? Pode, pode. A miçangueira me dá a ideia que eu vou fazer com as mãos e me dá a ideia muito de consciência. É exatamente o contrário para o Bolas. Lembre-se que o Bolas tem uma teoria da mente, trabalhadíssima, a gêneras. E, portanto, cada autor que eu estudo, eu introjeto numa linha de pensamento. Não se preocupe, vocês não fazem confusão com as miçangas. Se vocês estão estudando Jung e tem a atmosfera emocional junguiana, cada texto do Jung vai para aquela linha de pensamento. Se vocês estão estudando Bolas e a atmosfera emocional do Bolas, cada livro do Bolas vai para uma linha de pensamento bolasiana. A mesma coisa com Lacan, a mesma coisa com Ferenczi, se a gente não morrer de tanto estudar. Quando você está com o seu paciente, você esqueceu tudo. Mas você tem a sensibilidade de localizá-lo nas várias linhas de pensamento. Então, o Bolas é muito marcado pela ideia de que o fundamental não é a consciência, o fundamental é o inconsciente e o trabalho das gêneras e das linhas de pensamento. Então, ele é um pluralista que, através da introjeção, ele não quer trabalhar a consciência e os conceitos miçangueiros. Não sei se é isso que você faz, provavelmente nem é, mas estou tensionando para a gente poder compreender. O brilho e a importância do pluralismo não está na consciência, está no inconsciente, introjetado, e do qual você não faz confusão, porque você pula de uma linha para outra, mas você pula sabendo a diferença. Então, você não faz o que se chama uma salada russa. Não. Você mantém as linhas de pensamento ativas. E aí, não se trata de interpretar com várias linhas de pensamento, se trata de descobrir a singularidade do paciente. Porque essa é a chave bolasiana, é a singularidade do verdadeiro self. Essa ideia ainda nos é estranha, André, porque a gente está batizado com a ideia de igualdade. Igualdade é ótimo na política, mas não é ótimo na psicologia ou na psicanálise. Nós somos seres diferentes uns dos outros. Portanto, não podemos ser tratados hegemonicamente. A gente tem que ser trabalhado na diferença. Tudo aqui é diferença e multiplicidade. Mas eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei. Eu quis tensionar com a miçangueira para sair da consciência. E não estou dizendo que você esteja nela, mas estou dando prioridade no Bolas para a ideia do inconsciente. Assim como no Jung, a prioridade é do inconsciente. Quem gosta da consciência é o iluminista.
Onde está o ego? Não, onde está o id que se faça o ego. É uma frase do Freud. Onde está o inconsciente que venha para a consciência. O Bolas e o Jung é quase o contrário. Tudo que está na consciência, vamos devolver para o inconsciente, porque lá é a usina da criatividade. Tá? Então, esse texto que é teoria, é o perspectivismo e o pluralismo, mas a chave é o inconsciente, da livre associação, das gêneras, das linhas de pensamento. E o trabalho da mente, discriminado. Virgínia, fala, querida. Oi, tudo bom? Eu queria que você falasse, se possível, um pouquinho mais sobre a teoria do objeto e a teoria da mente e as gêneras, porque eu não entendi direito o que são gêneras. E aí eu fiz uma livre associação aqui, se, se essa coisa do pensamento antes de ser pensado, esse conhecido não pensado, fazendo um paralelo com Jung, se ele seria a coisa do trazer o inconsciente para o consciente, assim. Se você acha que é mais ou menos esse processo. Então, vou te dar um livro como bibliografia básica. O Décio Gurfinkel, ele fez um livro chamado Relações de Objeto. Para mim é um livro bíblia, que me ajudou muito a diferenciar o que é o paradigma pulsional do paradigma das relações objetais. Acompanhou isso, né, Virginia? O Freud é o paradigma pulsional. A mãe, para o Freud, aparece numa nota de rodapé. A mãe, para o Jung, nem aparece, ou aparece no Complexo Materno, que é um livro importante, mas que não dá conta da constituição psíquica do indivíduo. O problema do Jung é outro, é o processo de individuação e a teoria dos complexos, mas não a fundação do teu psiquismo. Por isso que é importante estudar, por exemplo, um Bolas ou um Winnicott, porque você estuda a fundação psíquica. Com quem aparecem as relações objetais? Começa a aparecer com vários autores, começa a aparecer até na Melanie Klein, mas ela não é considerada da escola das relações objetais. Quem é? Winnicott e Bolas. Esses dois inauguraram um novo paradigma, Virginia, das relações objetais. Até então, você tinha o paradigma pulsional, onde a energia da libido dava conta da formação e fundação psíquica. A partir do Winnicott e do Bolas e de outros, a partir do Ferber, um pouco começando com o Balint, com o próprio Ferenczi, com Melanie Klein, mas a chave para você falar das relações objetais é Donald Winnicott, porque a partir dele os objetos, que no caso é a mãe, é fundamental, ou seja, o objeto mãe ou o objeto ambiente. É fundamental para a tua constituição psíquica. Então, isso são as relações objetais. O Bolas entra nas relações objetais, objeto transformacional, objetos evocativo, é um monte de objetos, mas o transformacional é a chave da constituição psíquica do indivíduo. Isso não existia no Freud. Isso não existe no Jung. Então, são chaves de mudança de paradigma. Agora, o próprio Bolas, na sua evolução, porque ele começa a atender em 1970, gente. Nós estamos em 2025. O homem se transformou. Então, ele vai nos dizer em vários textos. Eu entrei pelo paradigma das relações objetais, mas eu fui trabalhando a mente e me apaixonando pela mente. Eu diria hoje, diz o Bolas, que eu sou um autor da teoria da mente. E o que é ser um autor da teoria da mente? É ser um autor que aproveita toda e qualquer experiência do seu dia, com o seu gato,
quando você faz uma comida, quando você assiste uma aula. Todas as experiências são imediatamente transformadas em sentido e introjetadas em gêneras, que eram os antigos pontos nodais que o Jung trabalhava e o próprio Freud trabalha. Então, ele vai fazer da sua mente uma mente povoada. Isso será uma chave para o seu pensar, que é livre associativo. É o contrário do Jung. Se você pensar em termos de opostos, você pensa no Bolas como aquele que transforma toda a experiência em sentido organizado na mente. E, de fato, você não precisa esforço para organizar sua mente. Vai direto, porque são pontos de aglutinação de sentido. As gêneras são pontos de aglutinação de sentido que montam uma atmosfera emocional. Eu acho bonito pensar a ideia da gênera como atmosferas emocionais, como se fossem pontos brilhantes na sua mente que vai enriquecendo a sua mente o tempo todo, através das experiências introjetadas. Eu diria que isso que eu estou falando, é o último momento da psicanálise, que é o Bolas. A psicanálise tem vários autores. O Bolas está vivo, mas o último grande grito da psicanálise é bolasiano. E é a teoria da mente. E é a livre associação. Expliquei um pouquinho? Explicou. Explicou sim, entendi. Obrigada. Você mesma falou, eu fiz aqui uma livre associação, Sim, né? Pensar é livre associar. sim, já tô sendo atravessada por essa experiência. Isso mesmo. Que bom. Obrigada. Então, professora, a Sim, gente querida. Terminamos. estamos aqui no final, a gente passou até um pouquinho, que é até 8h30, mas eu não sei se tem mais alguma coisa que você queira falar para a gente. Olha, eu estou bem satisfeita, Eu porque eu também. falei muito. Eu fico muito turbinada, Aham. porque eu falo definindo, né? Eu falo livre associando, cansa. Sim, Mas sim. é um cansaço gostoso, cheio de vida. Uhum. Então, eu queria agradecer muito, né? Acho que todo mundo que está aqui hoje, as nossas gêneras certamente estão aí fazendo, brilhando, né? Para mim é sempre um enorme prazer, né? Não é a primeira vez que eu te vejo falar, mas é muito prazeroso você poder estar no Seja, né, com a gente, que nós temos aqui alunos da pós-graduação e o pessoal da formação de analista, né, mesmo. Então, Vocês estão no Rio de Janeiro? não, nós estamos no mundo. Ai, que lindas! Nós temos até Portugal por aí, não sei se a Rita está aí hoje, mas a gente tem gente tudo quanto que é lugar aqui hoje, né? Nós temos alunos de vários lugares, mas o Seja é no Rio de Janeiro, né? Seria o nosso lugar, mas a gente tem alunos de vários lugares que estão por aqui hoje, né? Então, não tem aluno só do Rio, né? Então, Mas quem estiver em São Paulo, apareça no lançamento do meu livro. Vou ter o maior prazer em conhecer, sim, sim. tá? Eu tinha pensado em ir, infelizmente eu não consegui ir, mas eu queria muito ir. Mas Quando é? É sábado, Amanhã. Ah, depois de amanhã. depois de amanhã, na Livraria da Tarde. Eu Ah, mando o convite para vocês. eu estou no Rio também, infelizmente não posso, mas eu gostaria de pedir que você divulgasse os cursos, os programas, as suas atividades também, né, para a gente. Mas então vá no Instagram, que eles são atualizados todos os dias. Tem um pessoal que faz isso para mim, porque eu não sou capaz, mas chama-se Compondo com Gaia no Instagram. Ok.
Tem todas as lives, todos os cursos, tem tudo lá. E vocês serão muito bem recebidos. Eu já falei para a Andréia, se a gente consegue fazer essa associação, porque os professores são excelentes mesmo, eu convido os melhores. Vocês pagam um preço reduzido, né? Não precisa pagar o preço cheio. Mas os cursos são imperdíveis, gente, porque eu Sim. chamo gente muito boa mesmo. Sim, eu até a gente divulgou no nosso Instagram, pessoal, o próximo curso da Mineres, inclusive é dia 11, né, se não me engano. Isso. Tem a aula aberta, que é gratuita, né, essa primeira aula, então tá lá no Instagram da gente também convidando. Lá tem a informação sobre o Compondo com Gaia, né, para vocês entrarem e verem todos os cursos, que essa é uma outra característica do Seja, o que a gente gosta, independe de estar aqui ou estar fora, a gente indica mesmo, né? Então, é, eu acho que são cursos que valem super a pena. Esse próximo eu vou estar lá, né? Aproveitando meu descontinho de 20%. Então, pessoal, eu acho que vale super a pena, né? Tem muitos elogios para você aqui no chat. A Minelis, não sei se você está vendo, mas Eu tem estou vendo, fico agradecida, que bom que deu certo. isto. Mara, você quer falar alguma coisa para a gente Aqui, finalizar? sim, eu tive a oportunidade, né, de participar de lives onde a Mineres, a Lili e a Cris, né, foram duas que eu participei sobre narcisismo maligno e a anterior, e é muito bom mesmo, assim, sabe? Eu acho que é rico, tem vida, a gente não para, né? O pensamento faz tchum, 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 assim, o tempo inteiro. É sensacional, acho que vale muito a pena. E foi fantástico hoje, assim, né? Nos fez viajar e olhar para várias coisas. Muito obrigada. Quem livre associa obriga o outro a livre associar. Não tem jeito. É. Se você segue alguém que está livre associando, você é jogado do infinito para o mais pequeno, para o azul, para o cor-de-rosa, você tem que dançar junto, senão você não acompanha. Então, eu acho que é muito bom, porque mexe com o pensamento de todo mundo mesmo. Uhum. Mas fico muito agradecida por vocês, inclusive, terem gostado. Muito obrigada. Eu também gostei. Tá bom? Então, pessoal, boa noite. Abrimos com chave de ouro aí o semestre, né? Aqui com a Mineres. A Mineres, muito obrigada novamente. A gente vai pensar em outras parcerias, com certeza, né? De indicar os cursos para o pessoal e trazer você também mais vezes E para. parabéns para vocês. Eu ouço muito falar do Seja. Seja. Sim. Ouço muito falar. E eu gosto muito do que eu ouço, Ah, porque parece que é um lugar de abertura, de arejamento, que é o lugar que eu penso que tem que ser construído doravante. Porque a adoração de totem, gente, já deu. Nos levou para o abismo, né? Nos levou para o abismo. com certeza. Então, voltar para a sensibilidade romântica, abraçar a vida, é a nossa saída cultural, eu penso. Tudo bem. Então, pessoal, Então, um beijo para todo mundo. muito obrigada. Beijo. Um beijo para todos. A gente Muito Tchau. obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Prazer. Isso, vamos embora. Amanhã eu falo com você e com a Mineres. Agora vou jantar. Adorei, Tô por né? fora. Foi Bom, ótimo. É porque é isso que ela falou, mais do que do que o que ela fala, é a forma que ela fala, né? Que eu acho que é sensacional, essa empolgação que ela tem, gosto muito. né? É isso, né? Ela nos obriga a livre associar, ela nem Quero ver se ela vem tirar a má impressão de Simondon do pessoal. É, mas tem porque ela vai falar desse jeito de Simondon, né? Isso. Então, É porque eu adoro também. Gosto demais. uma livre palestra sobre Simondon, né? Tipo assim, pensa que as pessoas não leram, não. E- É, mas E é é isso. isso. Valeu, Cris.
Então, tá. Beijo. Boa Eu noite. que agradeço demais. Beijo, boa noite.